Ok, pronto. Então, boa noite a todos. Já devido ao adiantar da hora, vou tentar ser o mais conciso e apresentar-vos um pequeno trabalho e uma pequena reflexão sobre Portugal, o número 17 e o simbolismo do signo peixe associado a Portugal. E comecemos já por hoje, porque hoje é dia 17, não é? Também. E se vocês virem o mapa de hoje, sim, Portugal é peixe, estamos em peixe, e neste momento também quero apresentar aqui, agora vamos fazer aqui o mapa. Estão a ver que este é o mapa para agora, do dia 2, e podem verificar também que temos os regentes de peixe, no signo peixe, que são Júpiter e Neptuno, e o Júpiter, o regente tradicional dos peixes, está no grau 17 também, por isso nada é o acaso. Foi assim, eu lembrei-me, pronto, o António pediu uma palestra e eu disse, pronto, então era muito engraçado, fazemos no dia 17 de março, mas nem olhei para o tema e depois é que verifiquei que hoje também o Júpiter está no grau 17. E muita coisa se passa ao nível do grau 17 e vamos fazer uma pequena viagem na história ligado com o número 17 e eu vou ter que mudar aqui. Ora. E sabiam que o número 17, que corresponde à lâmina 17 no tarot, que é a estrela, e a própria estrela do tarot foi interpretada também ligada como o signo peixe. Tradicionalmente o 17 é peixe. Ok. Então vamos ver um bocadinho estes ciclos 17 que já tinham sido aprofundados no século XIX por um historiador que eu já não me lembro, mas no século XX mais fortemente pelo Manuel Joaquim Gandra, que é um professor de História Mítica de Portugal. Também fala muito destes ciclos 17 e eu também inspirei-me aqui um bocadinho no livro dele para falar do ciclo dos raios ligados com o 17. Mas primeiro vamos partir da estrela, que é a nossa versão mais ligada com o Neolítico. Porquê? Porque na Serra da Estrela, os pastores, nessa altura, na fase do Neolítico, para quem tem algum conhecimento de astrologia, nós temos eras astrológicas de 2160 anos, não é? Eu não quero remeter muito atrás, posso dizer que há 13 mil anos atrás começamos no Egito, com as Esfinge. Para mim a Esfinge tem pelo menos 13 mil anos, porque ela está virada exatamente para a constelação do Leão no seu ponto este. E daí que um grande ano, que já o Platão falava, um grande ano são 26 mil anos, e que podemos dividir em dois, dá 13 mil anos. Por isso, desde a era de Leão à era de Aquário, que estamos agora a entrar, já vão mais ou menos 13 mil anos, não é? E passamos por algumas fases, e entre elas, mais conhecida no Egito, a fase da era de Touro, porque foi a fase da recuperação, da reconstrução, para mim, da reconstrução das pirâmides, porque para mim elas são mais antigas. Então houve uma reconstrução das pirâmides. E na era de Touro, que o culto do Boiapis, o Minotauro, por aí fora, quem é que nós tínhamos
qual era a constelação que tínhamos a Oriente? Era exatamente o Touro, e a alfa do Touro é conhecida Aldebarán, exatamente, que era a estrela que, ao nascer do Sol, os pastores na Serra da Estrela, ou seja, nos Montes Hermínios, avistavam a Oriente. Então, a Serra da Estrela ficou com o nome de Estrela exatamente por isso, por causa da observação no Neolítico dos pastores. Pronto, e já ficam a saber um bocadinho das origens de como começou Portugal, com a estrela. E a estrela no tarot é o 17, não é? Não é? Okay. Certo? E que, por sua vez, vamos ver depois as relações com peixes, também que tem a ver com o 17. Depois temos a carta do estrela, que, do ponto de vista do tarot, chama-se a revelação. O Apocalipse não é mais do que revelação. Por isso, no final da Era de Peixe, o Apocalipse vem à cena, não é? Vem à tona. E vem no modo de revelação também. Muito bem. E a estrela também, outro significado da estrela é a fé, a solidariedade, e o que é que temos aqui mais? E também está ligado com a estrela do mar, a Stella Maris, que não é mais nem menos do que Vênus, e Vênus exalta-se no signo de Peixe. Por isso já temos aqui 3 referências a Peixe: Júpiter, Neptuno. Júpiter é o regente tradicional, Neptuno é o regente moderno, e a Vênus como tendo a exaltação em Peixe. Não é? Depois, se formos ainda à tradição de Portugal, temos que os galaicos, da Galécia, os lusitanos, Luxitânia, ou Terra da Luz, e os cercos ou os ofiusos. Sabem o que é que significa ofiusa? A terra das serpentes, não é? Exato, os ofiucos, exatamente. E as serpentes também, tradicionalmente, têm a ver com sabedoria, não é? Conhecimento. Por isso tivemos aqui muita mistura de povos e sabemos que um dos pratos favoritos dos portugueses é caldeirada. Não é? Então temos uma fusão. E peixe é isso, é mesmo isso, é fusão. Fusão de quê? Muitas culturas, de muitos povos que passaram por aqui. Mas ao mesmo tempo, uma unidade. Já vamos ver como é que nasce essa unidade do ponto de vista da portuguesia. Não é? Ok. Eu fui pondo aqui umas notas que podia estar a desenvolver muito isto, mas vou. A nossa missão de Portugal nasce logo no início. Porquê? Porque, do ponto de vista histórico, e já vamos ver do ponto de vista das eras também, nós estávamos. A Era de Peixe começou com Jesus, começou com os primeiros cristãos, não é? Que assinalavam o símbolo de peixe na areia, não é? E Portugal vai nascer no apogeu da Era de Peixe. O que é isto, o apogeu da Era de Peixe? É como se fosse uma lua cheia na fase 7, hoje estamos numa noite de lua cheia também, e Portugal vai nascer entre 1090 a 1139. Antes disso era um condado, o condado portucalense, sim, que já tinha uns séculos antes, mas onde é que ele se vai dinamizar fortemente para dar origem aqui a algo mais específico, não é? É com a vinda dos condes da Borgonha, Dom Henrique e Dom Raimundo, trouxeram outro sangue, chamemos-lhe assim, para as chamadas Cruzadas do Ocidente. Em 1095, o Papa, já não me lembro o nome dele, porque eu também não sou muito de nomes, mas acho que foi um Gregório qualquer coisa, fez a tal cruzada para libertar Jerusalém do domínio turco.
Então começa a primeira cruzada em 1095 e daí vieram também os cruzados e principalmente segundos filhos de grandes nobrezas da Europa. Neste caso estamos a falar de Borgonha, que descendem dos francos, e se formos ainda mais dos carolíngios e mais atrás ainda vamos aos merovingios, vieram ajudar o Dom Afonso VII ou Dom Afonso VI. Eu agora troco de vez em quando. O Dom Afonso VI é mais velho, por isso é o Afonso VI. Vieram ajudá-lo na reconquista ocidental da península. Não é? E o Dom Afonso VII dá como filhas dá a Dona Teresa, o Dom Henrique, e a Dom Raimundo dá a Dona Urraca. Não é? E o Dom Raimundo fica com a Galiza e fica a ter muito poder aqui nesta face mais ocidental, e então o rei de Castela, ou de Leão, que aqui estava tudo misturado, oferece o condado portucalense ao Dom Henrique, não é? Para o primo, eles eram primos, para o primo não ter demasiadas ambições. Não é? Bom, só que Dom Henrique é também um templário. Porquê? Porque o templarismo vai nascer desta vertente de Borgonha, da família de Borgonha. Aliás, o Dom Henrique, o pai de Dom Afonso Henriques, foi templário. O filho também, foi o Dom Afonso Henriques, foi iniciado como irmão maior do Templo. E a grande figura do século, que é São Bernardo de Claraval, o reformador da Ordem de Cluny e o fundador da Ordem de Cister, salvo erro, que era tio de Dom Afonso Henriques e era primo de Dom Henrique, foi um dos principais impulsionadores para que a Ordem Templária fosse aceita pelo papado, na altura pelo Papa. Não é? E tinha um projeto também para Portugal, e nomeadamente a difusão e o desenvolvimento da Ordem do Templo aqui em Portugal. A Ordem do Templo é fundada em 1118 e a Dona Teresa em 1126, antes do Papa ter aprovado a Ordem do Templo, já começa a doar territórios e fortalezas aos templários aqui em Portugal. Fonte da Arcada, ali na zona de Penafiel, em 1126, o Castelo de Sor, em 1128, e podemos dizer que o primeiro Portugal é um Portugal templário. Não é? E porquê é importante os templários? Porque eles começaram ali na Primeira Cruzada, em Jerusalém, numa confluência entre três grandes civilizações: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, as três grandes religiões da época. Além disso, o Islão tem uma vertente também esotérica bastante forte e era portador da tradição de Alexandria, porque foram os árabes e os judeus, fundamentalmente, que trouxeram o conhecimento de Alexandria para o Ocidente. O Ocidente, neste caso, nessa altura, estava, como se diz, menos desenvolvido do que Bagdá, toda a parte persa e árabe tinham muito mais conhecimento do que nós nessa altura. Pronto, depois há aquela questão dos almorávidas que vieram conquistar a península
E tivemos que fazer uma cruzada, começando lá por cima, da zona da Galéxia e das Astúrias, não é? Começámos a fazer a reconquista cá para baixo. Entretanto, os templários fizeram ligações, exatamente com a vertente esotérica do islamismo, com a vertente esotérica do judaísmo, e sabiam mais do cristianismo do que aquilo que a Igreja Apostólica Romana nos queria formatar, não é? Aliás, Portugal teve um cristianismo logo muito... Portugal, quando eu digo Portugal, esta zona aqui, teve um cristianismo muito próprio. Começou com o priscilianismo, que era um cristianismo muito mais tipo cátaro, não é? Tinha muito mais a ver com o cristianismo primitivo, dos essênios e fora, não é? Aliás, houve alguns reis de Portugal, logo no início, que foram excomungados, não é? Sim, exatamente. Porque nós saímos um bocadinho fora, e os templários também saíam fora, porque sabiam outros segredos e sabiam as correntes do hermetismo e da parte esotérica, que a vertente oficial do catolicismo apostólico romano estava a querer, não queria, era a censura da época, não é? Pronto. Exatamente. Bom, mas eu não vou adiantar por aqui. Isto para dizer que os templários tinham uma outra vertente, que sabiam das três idades. A idade do pai, Jerusalém, com sede em Jerusalém, que correspondia à Era do Carneiro, que é a época de Moisés e do Akeneton, por aí fora, não é? Depois, a idade do filho, que corresponde a Jerusalém e a Roma. Não, a Jerusalém, desculpem, era a idade do pai, a Roma é a idade do filho. Sim, do Império Romano. Ok. E corresponde à Era de Peixe. Porquê? Porque nessa altura Roma, o Império Romano estava exatamente na Palestina. E podemos fazer as contas, 2000 anos, mais 2000 anos, mais 2000 anos. E depois a Era do Espírito Santo, porque o cristianismo divide-se em três fases. A fase do Pai, a fase do Filho e a fase do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi... A Igreja Oficial não gostou nada do Espírito Santo porque iria revolucionar as coisas, porque o povo estava sob domínio, não se tinha acesso ao Pai sem passar pela Igreja. Isto era o que dizia a Igreja, não é? Por isso havia um domínio sobre as massas, enquanto o Espírito Santo faz a ligação direta com o Pai. Ou seja, não preciso de Igreja para aceder ao self, ao ser superior, à divindade, não é? E então, nesse aspecto, era revolucionário. E realmente quem trouxe essa dimensão do cristianismo foram os templários, que depois foram apadrinhados por quem? Por Dom Dinis, a Rainha Santa Isabel, não é? Os franciscanos, e depois a transformação da ordem dos templários quando foram perseguidos em França pelo Filipe o Belo e pelo Papa, pelo Clemente, já não sei se era quinto ou quarto, já não me lembro, mas Dom Dinis transformou, aqui eles não foram julgados, foram transformados na Ordem de Cristo. Deu ali 4 ou 5 anos para transformar a Ordem, e os bens não foram para a Ordem dos Hospitalares, tal como o Papa queria, não é? Dom Dinis, quem era Dom Dinis? Era um fiel do amor, por isso, da tradição arturiana, do rei Artur, do Graal, de fora, e realmente tinha um grande templário também, e deu outro sentido e significado à ordem. Mas voltemos ao 17. Pois é, qual era a missão de Portugal? A missão de Portugal tem a ver com a revelação, que é o tal 17, a estrela.
E peixe é o último signo do zodíaco. E peixe, Portugal nasce no ciclo da pós-gelo da era de peixe. E qual foi o país que expressou mais a vertente pisciana no mundo? Portugal. Para já, o primeiro país europeu a definir as suas fronteiras. Não é? Depois, a fase peixe é um signo duplo, tem uma fase expansionista e uma fase interiorizada, que é a fase espiritual dos peixes, é a fase meditativa, é a fase de ligação do eu interior com o eu exterior. Não é? E a função do peixe é fazer a ponte e a ligação entre o espírito e a matéria. Há um peixe que nada para a matéria, há um peixe que nada para o espírito. E tivemos essa fase de expansão, mas essa fase de expansão foi preparada na primeira dinastia, principalmente Dom Dinis mandou plantar o pinhal de Leiria por alguma razão. Ele já, não é porque ele quisesse mais um pinhal para tirar alguma coisa. Não, ele queria exatamente madeira para as embarcações, porque o primeiro almirante que surge é do Renato de Dom Dinis. Não é? E depois, quando o Afonso IV, já chegamos às Canárias. Não é? E então os descobrimentos portugueses vão ser feitos exatamente por causa desta mensagem templária, que era difundir a Boa Nova, ligada à era do Espírito Santo. Porque essa era do Espírito Santo ia trazer uma nova era de muito mais colaboração entre os seres humanos, ou seja, descobrir a humanidade em cada ser humano, que era, no fundo, as raízes do cristianismo essénico, não é? Que era criar uma comunidade de seres para espalhar a boa nova onde se ia formando comunidades, não é? Okay. E neste caso, foi a Ordem de Cristo, que é uma continuação da Ordem dos Tempos, que ajudou imenso as descobertas. Além disso, quer os Templários, quer a Ordem de Cristo, eram depositários de conhecimentos que eram ocultos, chamados conhecimentos ocultos, como o mapa do Piri Reis foi parar às mãos dos Templários, essas coisas todas. Por isso tínhamos um conhecimento já do planeta, sabíamos onde é que estava o Brasil, aquelas coisas, sabíamos que a Antártida existia, não é? Não foi só, tínhamos muitos conhecimentos na época. E, aliás, esses conhecimentos eram tão grandes que no reinado de Dom Manuel I e Dom João III, nós tínhamos a maior tecnologia desses séculos. Podíamos dizer que a última vez, recuando 2 vezes o Plutão em Capricórnio, na fase de 1530, nós éramos os Estados Unidos da época. Era só isso. Ok. Por isso havia duas partes da missão. Vocês já leram isto? Está aqui, não está? Eu depois volto cá. Isso tem a ver com o número 17, porque o que é que nós tivemos? Vamos saltar um bocadinho. Pronto. Em 2017 começou a expansão do turismo nacional. Isto faz parte da missão de Portugal. Porquê? Juntar os povos, não é? Acolher pessoas. E estamos a falar já dos nossos dias, não é? Então, aliás, eu lembro muito bem, eu estive numa escola há muitos anos em que dizia, sim, aqui no final da Era de Peixe, como é a Casa 12 da Astrologia, vai ser o Hospital da Europa, vamos recolher os refugiados. Okay? Mas primeiro veio o turismo, 2017. Não é? Depois, em 2019, foi o auge do turismo em Portugal. E o que é que nós tínhamos? Neptuno a 17 graus de peixe. Neptuno, que é o grande planeta da fusão oceânica, fusão coletiva, não é? Por isso, aqui em Lisboa já quase havia mais
estrangeiros do que lisboetas, não é? É engraçado. Okay. E hoje estamos a falar com Júpiter a 17 graus de peixe, que é uma consciência social, coletiva e espiritual, por isso estamos a falar destas coisas. Pronto. Okay. Este é o arcano 17, a estrela do tarot. Estão a ver que é uma carta muito inspirativa e tem a ver com profecias. E não é por acaso também que tivemos cá alguns profetas, não é? Os profetas do Quinto Império, o Bandarra, o Serpentor Trancoso, não é? E é uma carta que está ligada à esperança no futuro e aos melhores dias que hão de vir, não é? Por isso é uma carta que remete para a Jerusalém Celeste, rebatida na Terra. Já vamos ver. Okay. Outra coisa muito interessante é uma passagem bíblica do Novo Testamento em que Jesus diz aos apóstolos, aos discípulos, para lançar a rede ao mar. E o que é que eles pescam? 153 peixes. E porque podia ser 154, 155, mas há aqui este lado de simbolismo do 153, é muito interessante, porque tem a ver com a era de peixe. Porquê? Porque se nós desdobrarmos por adição teosófica o 17, que é somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, até chegar ao 17, dá o número 153. E 153 é um número que está ligado aos peixes, por isso está ligado à estrela, ao 17. Okay? Porquê é que Dom João V quis fazer o convento de Mafra no dia 17 de novembro de 1717 e porquê é que Dom João V quis dividir Lisboa Ocidental da Lisboa Oriental no ano de 1717, formando 12 freguesias, 6 para o Ocidente, 6 para o Oriente. Bom, isso está aí no livro do Manuel Joaquim Gândara, que vocês podem depois consultar. Porque Dom João V, ou seja, o que é que o Quinto Império tem a ver com a idade do Espírito Santo? Tem tudo a ver. Porque o Quinto Império que nós desenvolvemos como profecia é a implantação da idade do Espírito Santo. Logo, o Dom João V, como tinha o nome de Quinto, ele procurou ainda plasmar esse ideal do ponto de vista terrestre. Daí que tenha feito um convento de Mafra à imagem do Templo de Jerusalém. E o Terreiro de Paço foi a mesma coisa, o Mosteiro de Mafra cai exatamente com as mesmas proporções, podíamos colocá-lo no Terreiro de Paço, que assentava que nem uma luva. Né? Ok. Depois, outro fenómeno interessante é Fátima em 1917. E aqui parece que temos aqui outro milagre dos peixes. Não era só o Santo António a falar aos peixes. Temos um milagre que de 13 de maio a 13 de outubro, que foram as aparições da designada Virgem em Fátima, distam 153 dias. É uma curiosidade engraçada. É uma sincronicidade pisciana, exatamente. Depois o Manuel Joaquim encontrou esta relação das dinastias e dos reis de Portugal também com o número 17. A primeira coisa que ele encontrou foi da primeira dinastia, começando em 1128 com a Batalha de São Mamede, até como é que é? A 1383, que é a crise dinástica, vão 255 anos, ou 15 vezes, são múltiplos. Eu comecei a encontrar múltiplos de 17, 15 vezes 17. Não é?
Depois, na segunda dinastia, também 255 anos, a mesma coisa, de 1385, que é a aclamação de Dom João I, a 1580, que é quando perdemos a independência. Primeiro em 1578, com a quebra, com a perda com o desastre de Alcácer Quibir, e depois 1580 é quando, já não sei se o Dom Henrique faleceu ou se abdicou, mas pronto, é entre os Filipes. Faleceu, obrigado. Pronto, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido, né? para os Filipes terem entrado aí nessa altura, não é? Por isso tivemos os Filipes durante 60 anos, sim. E somarmos os reis, 9 reis na primeira dinastia, com 8 reis na segunda dinastia, temos também novamente o 17. Coisas engraçadas. E na quarta dinastia temos o quê? Ora, temos 14 reis, mais os Filipes, que foram 3, temos 17. também é engraçado. Pronto. São curiosidades. Depois, o 3 vezes 17, aqui entronca um bocadinho com a astrologia, porque o 3 vezes 17 dá um aspecto kepleriano, do Kepler, foi o Kepler que introduziu a divisão do círculo por 7, e a divisão do círculo por 7 dá 51,25, qualquer coisa, e em astrologia o septil é considerado um número ligado ao destino e à missão. Também tem aqui uma conexão com o 17. O 17 fala da missão, a missão de Portugal. Há vários autores que dizem que, nomeadamente os portugueses, vindos da estirpe lusitana, principalmente, que tomaram para si este destino de sobrepor-se ao povo judeu. O povo judeu está à espera do Messias, enquanto o povo português tem a missão de instaurar, ou seja, de finalizar a Era de Peixe e preparar a Era de Aquário. Por isso é uma missão muito, muito coletiva, não é? Muito mais coletiva. Okay. Eu acho que já falei disto aqui. Ora. Sim, aquela curiosidade, como é que Portugal é peixe? Não é bem, foi antes de Portugal, claro, mas que tem a ver com a Lusitânia, sim, e que os romanos, para já o Ptolomeu falava que o povo lusitano tinha essa característica dos peixes, não é? E os romanos, quando estiveram cá, disseram, isto é o povo que não governa, nem se deixa governar, não é? Por isso, logo, só pode ser peixe, que é tudo, como diz o Álvaro Campos, é tudo e todos, é plural como diverso, e tem todas as faces, é multifacetado, não é? Ok. Este é um esquema de divisão da Era de Peixe em 12 fases, que eu não vou explicar, senão nunca mais saia daqui, mas em que Portugal vai nascer nesta sétima fase que corresponde aqui. Ali à casa 7. Onde vamos ter... há uma conjunção em cada uma destas 12 casas que é típica da Era de Peixe, são 12 subfases da Era de Peixe, ou seja, é fácil, dividimos 2160 anos por 12, dá 180 anos. De 180 anos em 180 anos temos sempre uma conjunção Urano-Neptuno. Neptuno está ligado a Portugal, mas Urano também está. Aliás, houve um astrólogo há uns anos atrás, que agora não me lembro do nome dele, que escreveu um livro sobre os ciclos de Urano ligado com a história política de Portugal. E nesse aspecto é interessante. E Urano também está ligado a Portugal porque nós fomos inovadores. Este povo
também é bastante criativo e inovador. E esta conjunção nesta fase 7 da Era de Peixe deu-se em 1136, a 27 graus do signo da Balança, que vem impulsionar muito a missão de Portugal para se criar um reino, não é? O reino de Portugal, para mim, é assim, a Batalha de São Mamede foi a fase de concepção, o momento de concepção do Reino de Portugal. E o Reino de Portugal nasceu na Batalha de Ourique. Ou seja, com o milagre de Ourique, né? Como se chama. Isto é em 1139. Este é o mapa de Portugal feito pelo Fernando Pessoa, que também daria uma outra conferência interessante, em que tem aqui as casas com o meio de céu em Peixe, ascendente de Caranguejo, né? A 22 graus, 21 ou 22 de Peixe, não me lembro. Que agora o Neptuno está ali a transitar, está a transitar em Peixe, não é? Por isso, Portugal agora também está muito ligado às questões coletivas, sem dúvida nenhuma. E a partir deste mapa podemos fazer uma história de Portugal também, vendo os ciclos, mas isso é para outra altura. Eu só vos queria mostrar este mapa que o Fernando Pessoa fez. Por isso parece que há uma missão, há realmente uma missão. Aliás, acho que foi do Fernando Pessoa que ele disse que em Portugal só se nasce ou por missão ou por castigo, entre aspas, não é? Porque, neste caso é por karma, não é? Porque isso estamos de algum modo destinados a levar a fazer mais uma epopeia. Já fizemos a marítima, agora precisamos de fazer outra epopeia, que sabem qual é, né? Essa epopeia. Exatamente, é espiritual. Muito bem. Por isso, começarmos ali no chamado milagre de Ourique, que tenha existido ou não, o que é certo é que ele fundou, escatologicamente fundou a raiz da crença transcendente de um povo. E há aqui uma relação muito engraçada numerologicamente, que eu não vi em lado nenhum, mas cheguei lá, que é o seguinte, ou seja, o milagre de Ourique dá-se no dia 25 de julho, que era dia de São Tiago, mas que era dia também do nascimento de Dom Afonso Henriques. Por isso, ele faz anos no dia em que teve o sonho com Jesus e no dia em que é coroado por quem? Pelas tropas dele e pelos nobres. Podemos dizer, ali estavam representados o conjunto da nação, não é? Ora, se somarmos o dia 25, que é 7, mais um mês que é 7, temos 14, 5. 14 que se reduz a 5. E se somarmos 1139, temos 14 que se reduz a 5. Temos 2 5. E quem é que fez a unidade do povo? O rei. Por isso que representa a unidade. E temos aqui o 515, que aparece aqui no Milagre de Ourique e que depois vai aparecer no século seguinte em Dante, o Dante Alighieri, não é? Na Divina Comédia, em que ele fala do 515 e fala, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa, e que depois o Lima de Freitas, agora há pouco tempo, isto é no século passado, escreveu também um livro sobre o 515, o lugar do espelho, não é? Mas o 515 é muito interessante porque para mim fala da nova era, que é o quê? 5 é o signo do leão, que é o quinto signo, mais 5, se partirmos de balança, é aquário,
aliás, 5 mais 5 mais 1 dá 11, que é o aquário, e a unidade do eixo Leão-Aquário. Por isso, o milagre de Auric, o nascimento do país, já tem prefigurado no seu destino o desenvolver um novo ciclo, ou seja, fazer a passagem de peixe para aquário da nova era. E isto é muito interessante, por isso eu digo que o 153 pertence a peixe e o 515 pertence a aquário. Okay. Outra coisa, quais são os símbolos do escudo de Dom Afonso Henriques? 5 chagas, 5 reis mouros. Mais o rei, 515. Não é? Ok. Uhum. Por isso aqui temos a configuração do Quinto Império e, aliás, esse Quinto Império foi um império desejado que o próprio Dom Afonso V quis lá chegar e não conseguiu. O infante também pensava na conquista de Jerusalém, não nos bens materiais, mas na conquista de Jerusalém. E Dom Sebastião perdeu-se nas areias de Marrocos pelo Quinto Império e Dom João V também quis recuperar o Quinto Império. Por isso já tivemos muitos ensaios de Quinto Império, mas o Quinto Império não é material, realmente, como o Fernando Pessoa diz, é um Quinto Império espiritual que falta-se cumprir, Senhor, falta-se cumprir Portugal. Isso é o que falta realizar. Uhum. Astrologicamente seria claro. Astrologicamente, na minha visão e na minha vertente, é assim. Quando foi descoberto Urano, em 1781, entramos na aura, ou seja, na orbe da Era de Aquário. Começou a influência da Era de Aquário. Segundo a tradição, se remontarmos a Ptolomeu, são 5 graus de transição. Cada grau de precessão são 72 anos. Logo, somarem 5 graus são 360 anos, somem em 1781 e teremos Aquário já em pleno, lá para 2140, que é mais uma conjunção de Júpiter, Saturno e Aquário nessa altura. Por isso, o que nós estamos andando é preparar a Era de Aquário. E Portugal tem uma missão nesse aspecto, nessa difusão, não é? E agora, quando o Plutão entrar em Aquário, a partir de 2024, 2025, também vai ter uma função forte, não é? Passar a mensagem. Passar a mensagem. A mensagem de 1917 já tinha a ver com isso. A que foi passada aos pastorinhos. Mas foi uma mensagem que foi, de algum modo, como é que se diz? Deturpada e controlada. Exatamente. Sim, manipulada, exatamente. E agora temos que passar essa mensagem de uma forma mais autêntica, chamemos assim. Uhum. O que é que... ora... então, nesta visão que o próprio Camões também partilhava, esta visão do Quinto Império, que fazer de Lisboa uma nova Roma, entre aspas, não é bem a Roma, não é? É de fazer Lisboa o aspecto emissor, não é? Tipo, capital do Quinto Império no sentido de difusor da mensagem, não é? Porquê? Porque havia uma teoria que vem se Jerusalém foi a capital da Era de Carneiro, depois foi Roma a capital da Era de Peixe,
E Lisboa, nesta sequência da luz que vem de Oriente para Ocidente, seria por aqui, não é? Daí que ter-se feito vários monumentos que estariam nessa relação, especialmente com Dom João V, não é? Mas o que nós estamos a ver é que é esta ligação de Lisboa como polo aglutinador de vários povos, várias raças, várias culturas, que também teve na face de Dom Manuel I, não é? E também por aqui havia uma grande centralização dessas culturas e dessas misturas desses povos, e que voltamos a ter. Nós espalhamos pelo mundo e acho que agora o mundo vem ter connosco de algum modo. Não é? Luís, peço desculpa. Sim. Chega à conclusão que é Lisboa, não é outra cidade qualquer. Exatamente por esta sequência ou seja, há um eixo. Não, daqui a 2000 anos, se calhar estamos nas Américas, não é? Mas tem a ver com o eixo que se desloca do Oriente para o Ocidente. Aliás, o Egito também já foi o centro do mundo, não é? A zona do Cairo, das pirâmides, já foi o centro. Por isso há assim uma espécie de... Essa luz é passada por determinados pontos, é por isso que as civilizações têm períodos de nascimento, de apogeu e queda, não é? Porque depois a luz passa. Não é? Porque é que... Olha, porque temos aqui uma serra que é altamente... Antes de haver Portugal, já estava consignada, é o chamado quinto posto planetário, e não é Lisboa. Sabe onde é que é? Claro, Sintra. É Sintra. Uhum. Por isso, Lisboa está mais perto de Sintra. Uhum. Bom, então temos um primeiro Portugal que herda a dinastia de Borgonha, não é? E que eu chamo que é o ciclo dos heróis. Por isso, o próprio Dom Afonso Henriques era leão, não é? Por isso temos um fogo muito forte de início, não é? E os dois elementos mais fortes de início é fogo e terra. Fogo, a coragem e a fé também, e a terra, a conquista territorial, que foi absolutamente necessária para se construir o país que temos hoje. Por isso temos aqui o segundo Portugal, está ligado a dois elementos, que é principalmente a água, a partir do reinado de Dom João I, e o ar, que é a água tem a ver com a mistura, ou seja, a expansão marítima levou o quê? À fusão dos povos, à mistinização, por isso houve outros, por exemplo, os espanhóis foi bem diferente de nós, eles não se misturavam, faziam colonização sem mistura, não é? Por isso, esta tónica de peixe é muito aquela da mistinização, de se misturar, não é? De deixar os filhos em todas as partes do mundo, não é? Esse é um aspecto aqui da água pisciana. O outro lado era a evangelização da Ordem de Cristo, sim, evangelização, e dos franciscanos, e essa evangelização, que é passar a boa nova, tem a ver com o elemento ar. Não é? Ok. Por isso, nestes dois Portugais temos aqui quatro elementos já. E o terceiro Portugal é, para mim, o elemento éter, que é o que é a quinta essência, que funda os quatro primeiros, não é? Por isso agora tem que sair aqui uma destilação, é um Portugal alquímico, não é? Tem a ver com um Portugal alquímico, tem a ver com um Portugal transformador e que com Portugal ao nível de uma consciência do sentido, da missão
e daquilo que se chama das almas, não é? Um Portugal mais espiritual. Espiritual está acima da religião. Religião no sentido tradicional, ortodoxo, não é? Porque a religião original é altamente espiritual. A religião significa religar o que está em cima com o que está em baixo, não é? E nesse sentido é o aspecto espiritual, não é? Mas quando as religiões criam estruturas, há uma tendência mais ao dogma, pronto, esse tipo de coisas. É, mas a cristalizarem-se. É, exato. Por isso, um dos papéis de Portugal é fazer a fusão dos dois peixes e deixar uma mensagem ao coletivo. Para quê? Para que a era de Aquário não passe a ser uma era robótica, não é? Em que a máquina se sobrepõe ao homem. Por isso, todos os aspectos da humanidade, do humanismo e do neo-humanismo pisciano têm que prevalecer no coletivo. E nesse sentido... Astrologicamente, Aquário está associado à tecnologia? Está, é o signo mais... Pode ser um ou outro. Claro, há sempre o lado de luz e o lado de sombra. Para mim, a tecnologia não é sombra, é a má utilização da tecnologia que é sombra. Por isso, a tecnologia tem que estar ao serviço do homem. E Aquário é o símbolo do homem que é individualizado, do homem que sabe o seu lugar no coletivo e que fez o processo de individuação no leão. Por isso, em cada era nós temos que trabalhar os dois complementos, neste caso leão e aquário. O indivíduo e o coletivo. Uma individualidade criativa. Se é uma era de criatividade, nós não podemos estar condicionados. E temos que mudar muita coisa. Mudar as crenças, os preconceitos e a relação também com a economia. Ou seja, temos que viver num mundo sustentável, num mundo amigo da natureza. Exatamente. Pronto, há uma série de coisas que têm que ser transformadas em Aquário e que também não faz sentido andarmos a disputar, porque todas as guerras são económicas, não é? Não faz sentido haver guerras, também numa era aquariana, não é? Porque aí nem faz sentido trabalharmos por dever. As pessoas têm que trabalhar por criatividade e porque gostam. Porque é natural, é isso é que é o natural, não é? Não é para ganhar o pão nosso de cada dia, não, isso foi uma cantiga que já foi, não é? Por isso não estamos aqui para ser escravos, estamos aqui para ser livres, não é? E criativos. Logo tem que haver sustentabilidade. Não. Ok, pronto, isso é muita coisa. Então, peixe, esta última fase da era de peixe tem a ver com a era da comunidade dos seres. Temos que realmente encontrar a unidade, perceber que pertencemos à mesma família humana e convergir para um bem comum. E acabar com os despotismos de tudo o que está ao serviço de uma matéria sem ser espiritual. Isso os mercados financeiros também têm que ir abaixo, não é? Por alguma razão. Não é? Porquê? Porque nós não vamos precisar, quando eu vejo aquelas observações de seres extraterrestres que dizem, pronto, os humanos ainda precisam de dinheiro, não é? Mas o sistema de trocas pode funcionar de outras maneiras, em termos energéticos, não é? Nós somos escravos do dinheiro, sim, esse é o problema. Aliás, para quem leu a Profecia Celestina, que também era um livro engraçado e interessante, falava que depois as trocas de ideias começavam a ser mais valorizadas do que o metal, não é? Somos escravos do dinheiro ou da sobrevivência? É a mesma coisa, porque o facto de estarmos dependentes do dinheiro, estamos dependentes da sobrevivência. Se estivéssemos numa sociedade em que a sustentabilidade
estava como base. Ninguém precisava para a sobrevivência. Aliás, o professor Agostinho da Silva fala disso quando fala do Quinto Império, não é? Todos vão ter o seu quinhão para subsistir. Se todos têm esse quinhão de subsistir, a sobrevivência não se coloca. Agora, aqueles que querem ter muita coisa, trabalhem muito, sim. Trabalhem muito no sentido que querem, não é? Okay. Mas isso também é uma coisa que nos é incutida, que na realidade ninguém precisa, como Neil Gandhi, in this world there's enough for everybody to eat, not enough for everybody to breathe. Se toda a gente tiver as necessidades energéticas supridas, não precisa de acumular. Exatamente, exatamente. Sim, havia algumas teorias na Índia que iam nesse sentido, sim, 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 exatamente. Pois, por isso é que isto aqui é tirado do meu livro. Eu tenho um livro que fala sobre isto, sobre estas coisas, Trouxe um exemplar para mostrar. Exato. Não, é só para mostrar. Se quiserem, depois vão à Espiral Editora, que tem o livro, que é Portugal, a Mensagem e os Astros, em que eu falo do novo mundo, não é? Aquilo que tem que ser alterado, modificado, por aí fora. E falo também um bocadinho de Portugal. Isto que eu estou a falar também falo neste livro, claro. E uma nova ética, uma nova espiritualidade, uma nova economia, um novo ensino, sei lá, tudo isso precisa de grandes reformas. Não é? Sim, a necessidade da sobrevivência e não esqueceres. Pois. Os alunos têm que competir aos milésimos para entrar na universidade. Pois, nós estamos baseados numa luta pela sobrevivência e numa coisa antinatural, no fundo. Não criamos hábitos naturais. E se não mudarmos, vamos ter cada vez mais guerras. Não é? Que é o corolário lógico do desequilíbrio em que vivemos. Não é? Mudar. O que é que acha que é mudar? Hã? Pois, claro. Mudar, eu estou a falar primeiro o trabalho individual. Tem que começar no indivíduo. Mas depois tem que se estender ao coletivo. Se queremos ter outra sociedade, o coletivo também tem que mudar. Não é? E qual é a função aqui daqueles que estão mais, chamemos-lhe assim, estão mais esclarecidos, qualquer coisa assim do género, ou mais despertos, sim. É levar a mensagem aos outros. Eu estou-lhe a fazer a pergunta porque eu faço isso no dia a dia. Uhum. No momento que nós estamos a passar, a tentar isto de pessoas que estão distraídas com as televisões, Pois, tem que... Eu quero perceber qual é a sabedoria para me ajudar a conseguir fazer isto no dia a dia. Não, começa por aí, temos de ter outro tipo de visão, sim. E quando... Só podemos encontrar a nós próprios, em vez de estarmos perdidos do exterior. Ou seja, os astros ou as profecias ajudam a situar uma evolução histórica, ajudam a dizer que, pronto, há este plano, há este caminho, mas depois tem que ser os homens a fazê-lo, não é? Por isso tem que ser cada um por si fazer o seu trabalho, mas podemos dizer que temos aqui algumas, como é que se chama? Alguns sinais, pronto. Por exemplo, o Fernando Pessoa deixou aqui 3 anos de manifestação do encoberto. O encoberto para ele, numa primeira fase poderia ser uma figura nacional, mas na última fase tem que ser uma figura coletiva. Por isso o encoberto tem que ser o povo português. E quando for o povo português, passa a ser desencoberto. Já não é encoberto. Logo, 1640, porque era necessário sair do domínio dos Filipes. Né? E aí, quer o padre António Vieira, quer o Bandarra, tiveram uma importância dominante.
1888 é o próprio ano do nascimento do Fernando Pessoa e ele sabia que era um mensageiro da nova era. E é o ano que está aqui. E 2178 faz parte daquele ciclo em que já temos a energia de Aquário completamente implantada, que vai de 2140 a 2170. Depois temos aí a era de Aquário. Mas tem que haver sempre uns pioneiros. Aliás, quando foi a era de Peixe, os cristãos também não foram perseguidos, claro. Faz parte, porque eles estavam a fazer transição, não é? Para a era de Peixe. Já estou nunca gosto de mudanças. Gosto de ficar tal como está. Exato. Pois. Por isso, na transição de eras, há caos, há transformações mais radicais, não é? É isso que estamos a viver agora, não é? Porque aqui em 2000, nesta fase de 2170, já está o coletivo e a sociedade estabilizada. Já aí não... Penso que aí já não haverá fome, nem desequilíbrio social como o que vivemos agora. Assim. Pronto, isto foi mais outra brincadeira com os números. A seguirmos o século XVII, 4 vezes 17, depois da República, 1910, temos 1978, foi um ano que o Fernando Pessoa também falou quando fez o mapa de Portugal, que foi o ano em que ficámos definitivamente sem as colónias, por isso Portugal remete-se a si próprio, diremos que entramos na fase de interiorização, não é? E depois acho que o 2025 vai ser um ano importante para Portugal e para o mundo, porque a partir de 1974, este 3 vezes 17, 51, não é só numerologicamente, mas astrologicamente também há aspectos muito fortes em 2025 e que também se espera-se assim umas modificações bem grandes e como? Muito razoáveis, exatamente. E o que está aqui mais? Isto eram os ciclos de Urano e Neptuno, também são engraçados porque nós começamos ali em 1136 e quando o Urano faz a conjunção em Aquário, que já estão dentro da era de Aquário, vai ser em 2164 também, ok? E o Urano, vai haver modificações em Portugal fortes, segundo o Pessoa e segundo eu também, que quando chegarmos aqui a 2080 também, com o Urano e Aquário oposto a, como é que é? Oposto a Neptuno em Leão. Isto porquê? Porque a República nasceu também de uma oposição Urano-Neptuno. Por isso, quando se repetir o mesmo padrão, há transformações bem fortes a nível da Constituição e esse tipo de coisas. Pois. Ainda vamos ter que esperar um bocado. Mas agora a mensagem fundamental é passar isto para o coletivo, não é? Depois podia-vos mostrar temas astrológicos de determinadas fases importantes, mas que devido ao orientado a hora não sei se vale a pena. Se viu que o Dom Afonso Henriques fez, houve um ano em que ele consagrou Portugal, o reino de Portugal neste caso, consagrou a Cristo em 1152 e consagrou também às terras de Santa Maria, por isso ao eixo Peixe-Virgem, o eixo da era de Peixe, não é? Porque no mapa feito pelo Fernando Pessoa, o meio do céu está em Peixe, o fundo do céu está em Virgem, que é a terras de Santa Maria, o princípio feminino, não é? Isso
também foi ali logo a seguir à Batalha de Ourique. Eu tenho aí o ano, mas teria que colocar um mapa. Bibliografia do Manuel Joaquim Gandra, aconselho esse livro, da Face ao Culto do Rosto da Europa, e o meu livro também, que saiu em 2017, mais um 17. Exatamente. Ainda só tem 100 exemplares. Bacana. E que horas é que são, Xavier? 23 e 46. Pronto. Então, se quiserem pôr alguma questão, alguma pergunta, já sabem, estejam à vontade. Então, as pessoas que têm que para Portugal é interessante. Este ano lá. O que é que a gente pode esperar? Eu acho que agora estamos imersos exatamente, completamente nas grandes questões coletivas e estamos a trabalhar exatamente com o Conselho Europeu, não é? Estamos na Europa. Claro que para mim Portugal passa muito mais que a Europa, vai além da Europa. Não é? Acho que Portugal deveria fazer pontes globais, não é? Mas estamos a trabalhar na Europa e esta conjunção Júpiter-Neptuno tem a ver connosco, mas não só, tem a ver também com o mundo inteiro. Por isso, esta procura de uma visão mais unitária ou de comunhão e de solidariedade tem a ver muito com esta conjunção Júpiter-Neptuno em Peixe que está se formando. E 12 de abril. Exato. Sim, ao grau e ao minuto exato é 12 de abril, mas claro que já estamos dentro da esfera de influência bastante. E que também tem a ver com os processos migratórios. Aliás, quando começou esta fase, começou mais ali à volta de 2012, quando o Neptuno entrou em Peixe, eu fiz logo uma analogia, porque foi quando começou a vir da Síria, não é? Já não sei. Começaram também a ver os refugiados, não é? A virem para a Europa, não é? Foi tudo dentro desta fase do Neptuno em Peixe. E o Neptuno ainda só sai de Peixe em 2025 também. Por isso vamos ter ainda uma onda forte de refugiados. Mas Neptuno também não significa foi aquela fase de ilusão. Claro, é assim, qualquer signo, qualquer planeta tem os dois lados, luz e ilusão. Mas a ilusão é sempre uma má leitura da energia. O problema da ilusão está em nós, não está no planeta. Porque nós não pomos uns óculos cor-de-rosa e não conseguimos extrair o verdadeiro significado da coisa. Porque, é assim, o Neptuno, ele é convergente em relação à unidade e tem a ver com o absoluto. Mas também é a perdição. Até pode ser o caos e a perdição. Exatamente porque quando entramos na floresta não conseguimos ver o todo. Então corremos esse risco. É assim. Qual a relação todos os países têm dívidas astronómicas? Começar logo pelos Estados Unidos, não é? Que deve ser a maior dívida mundial. Por isso, tudo isso é ilusão. Olha aí, lá temos o Neptuno, não é? Tudo isso é ilusão. O papel moeda já, desde o tempo do Nixon, já não há relação entre o valor monetário. É tudo virtual, é tudo. Os mercados financeiros especulam com tudo. Como é que se chamam? Derivados têm valores não sei quantos. Tudo isso É uma convenção, não é? É uma convenção. Exato.
Agora é os tokens, não é? Eu agora, em vez de fazer conferência, vou começar a vender o meu token da conferência. É. Pronto, claro que vivemos também num mundo ilusório, sem dúvida. Que é a ilusão que o valor é material. Ou seja, em peixe estamos a viver ainda o lado material do peixe, a dar mais valor à matéria do que ao lado espiritual. Não é? E quando acentuamos uma polaridade, claro que entra o desequilíbrio. Não é? E por isso vamos precisar do outro lado para equilibrar. Mas é precisamente isso. Os preços do lado material, Sim. da reação do lado material. Claro. Aliás, para nós desenvolvermos, porque é que nós não desenvolvemos a nossa espiritualidade? Estamos dependentes da matéria. Uns agarram-se à matéria, outros dependem dela. E lutamos pela sobrevivência. Não é? Não é? Se tirarmos isso, todos nós podemos desenvolver muito melhor a nossa espiritualidade. Claro. Por isso é que eu digo, não somos livres, temos mais coisas, mas se calhar temos menos liberdade que os antigos, nas civilizações antigas. O sistema faz com que a pessoa se perca em oportunidades, tem que lidar com elas e não consegue depois ver o outro lado. Sim, também é verdade. Ele foi montado assim, foi montado para nos manter prisioneiros. Ninguém vai ensinar nada que possa libertar do sistema. Vão manter ali quietinho, desde que nascemos e ser jogado. Qualquer pessoa que se interroga começa logo a ver, começa logo a perceber isso. Isso é censurado no Facebook, também faz parte. Qualquer pessoa que interroga é censurado no Facebook. Censurado em todo lado. Pode falar sobre o Quirón? Diga? Sobre o Quirón. Quirón no meio disto. No meio do quê? Deste... Agora, no momento atual? Eu sei que Quirón estava a falar que estava a ser feita a internet, não é? Sim. Mas Quirón é o operador de trigo, para alguns. Estava a lembrar. Certo. Exato. E nesta próxima convenção. Podemos ver o Quirón encarnar, é despertar o herói que existe em cada um de nós. Aqui sim é o espírito de sobrevivência. Não é pela matéria, é pelo espírito. Mesmo que todos pensem ao contrário, eu vou manter a minha cura, estar a ser fiel à minha intuição. Fogo. À minha intuição primordial. Então o Quirón é estar conectado, mesmo com encarnar, é estar conectado com a energia do Pai, vamos chamar-lhe assim. Que é a primeira energia, não é? Agora que estamos a entrar na primavera, a energia de desbravar, não é? De abrir caminho, não é? Quirón em Touro, a questão ecológica vai vir muito forte quando o Quirón passar para Touro. Porque, aliás, ele foi descoberto em 1977 em Touro, por isso ele vai fazer o retorno sobre si próprio, 50 anos depois, exatamente, vai fazer o retorno sobre si próprio e vai ainda levantar as grandes questões ecológicas, sim, que já estão a ser levantadas, porque o Urano também já está em Touro, o Urano está em Touro, e a partir de 2018, com a Greta qualquer coisa, também. Foi muito útil nesse aspecto, foi aquele grito de revolta, não é? Do Urano em Touro, não é? Uma rebelde, sim. Instrumentalizada, que ela só dizia disparado, não é? Se não batia uma seta, então dizia uma seta. Pois, as mas... pessoas que misturam clima com poluição andam na lua. Sabem o que é que estão a falar. Pois, mas de qualquer modo vai alertar a necessidade de olharmos para essa coisa. Pois. Mas ela virou tudo para o aquecimento global quando nós não temos também nada, não temos prego neste lugar para o temperatura do planeta. É o sol que manda a solução. Não é nada. A poluição é um problema. Desviar foi o assunto. O que ela fez foi desviar o assunto.
O Na importante visão da Neptuno também não foi acontece. desviar do importante, que é a poluição, Hum. controlada Ah, por claro. que poluem, para desviar a atenção para uma coisa que nós não temos influência nenhuma. Zero. Sim, em termos do aquecimento global, ele é cíclico, sim. Aliás, nós estamos a aquecer, vamos entrar na unidade do gelo dentro de pouco tempo. Uhum. Acontece 400 e 400 anos na unidade do gelo. Portanto, a partir deste ciclo solar, o ciclo 25, acaba em 2030. Quando acabar este ciclo, vamos entrar numa unidade do gelo. Vamos ver logo bem claro. Pois é, também. Sim, sim, sim. Mas de qualquer modo, nós temos. O lado positivo do Urânio em Touro é olhar mais para a natureza. Sim, para os ciclos. Eu não estou a dizer que isso não seja importante. Eu estou a dizer que é urgente olharmos para a natureza. Claro, Não claro. é confundir as coisas. Sim, sim. Isso também é o que significa apocalipse, que é revelar o que está escondido, é revelar a verdade e não estar a misturar coisas, não tem nada a ver coisas a ver com outra, porque Sim, tem sim. muitas questões. Pois, mas o que nós vemos é epifenómenos que surgem, tal como o Putin também veio nesta altura, também é interessante, não é? A Greta também veio, em determinadas fases, onde é preciso alertar para alguma coisa. Exatamente. Pronto. Portanto, quanto eu sei, o Putin desde 2020 não permite entradas de pesticidas nem geneticamente modificados na Rússia. Tudo é produzido biologicamente. Ele avisou com 6 anos de antecedência, a partir de 2020 acabava. Uhum. Ele, em princípio, ele diz que o futuro vai ser a Rússia ser destruída da Europa. Porque a Europa vai estar destruída em termos ecológicos, não vai produzir nada. Os peixes vão estar destruídos. Pois. Isso agora. Pois, vamos ver. Vamos ver. Os pesticidas Ok. estão a destruir os peixes, uma velocidade louca. Claro. 307 aproximadamente. Exatamente. Isto é um processo que está a acelerar. Uhum. Os Estados Unidos estão no Brasil. Uma consciência, quer dizer, vem-nos trazer o alerta que a transformação tem que ser global, não é? E de olhar para os passados históricos, trazer coisas ao de cima do passado, não é? E de ver que existem vários lados, não é? Tem a ver com a diferença entre patriotismo e nacionalismo. São coisas completamente diferentes. Eu acho que tanto o Putin como o Trump chamaram a atenção para a importância do patriotismo. Lá está a importância dos países e nada de ordens globais. Cada país tem que mandar esse próprio ser independente do livro. Eu respeito isso dessa maneira. E uma das interpretações possíveis. Sim. Sim, tem que haver os dois aspectos, a autonomia e o lado de interação global. Tem que haver o lado de equipa e o lado individual. Exato. Autonomia, mas com solidariedade. Sim. Agora, não há nem uma coisa nem outra. Com pois, solidariedade. com solidariedade, Trabalharmos exatamente. todos para o mesmo. Sim. Numa orquestra não trabalham todos para o mesmo. Exatamente. Numa equipa de futebol também não trabalham todos para o mesmo. Exatamente. Esse é o espírito aquariano. Cada um tem que ter a criatividade e a liberdade e ao mesmo tempo a interação em equipa. E ao mesmo tempo trabalhar com isso. É. Sim, sim, António. Tem conhecimentos de programação. Um plano. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Isto é uma afirmação. Ok. Pergunta bem isso. Ok. E, bom, uma das leis do universo é a causa e efeito. O efeito é uma causa. Então, este plano, é dividido, vamos está a executar. Quem são os controladores do sistema? Já percebemos que vivemos num turno de choque. Não quer? Ah, sim. Ok. Quem são os controladores do sistema? Opa. O plano ou do sistema? Ou os dois? Pois, eu não sei se existe realmente uma distinção É o que eu vou agora. entre Só aqui. entidades diferentes. O sistema não sei até que ponto é que